Paz do Senhor Jesus. Uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós. Mateus capítulo 26, o versículo 63. Jesus, porém, guardou silêncio. O que me chamou a atenção aqui nesta passagem é que Jesus estava entregue aos inimigos. Judas, com um beijo, o identifica e ele diz: amigo, me trai com um beijo? Amigo, o que viestes fazer? Trair-me? Judas já sai perturbado com a voz de Jesus gritando dentro da sua alma. Os inimigos, algozes, o leva diante de Caifás, do sumo sacerdote, Anás, Caifás, e diante de todas as afrontas, intimidações, cuspe, soco, o sacerdote ou o sumo sacerdote querendo ouvir da sua boca alguma palavra de escape ou que o incriminasse, e a Bíblia diz que Jesus, porém, guardou silêncio. Às vezes, é preciso ficar em silêncio. Às vezes, é preciso ficar quietinho para ouvir a voz de quem sabe o que é preciso para a nossa vida ou nos despertar. Você precisa se calar um pouco, meu irmão, minha irmã, obreiro, quem estiver ouvindo esse vídeo. Você precisa exercer um pouco a prática do silêncio, porque ela faz bem, ela é importante. Importante para a mente, importante para a alma, importante para o corpo, importante para todos os segmentos da nossa vida. Às vezes o silêncio é a maior sabedoria do homem. Não tem como você ficar em silêncio o tempo todo. Não estou dizendo para você se calar o tempo todo, ficar em silêncio o tempo todo. Mas às vezes o silêncio é a maior sabedoria do homem. Muitas vezes a sabedoria se esconde no silêncio, sabia? Que o Espírito Santo me ajude e te ajude também a praticar o silêncio, calar-se, ouvir mais, observar mais e se silenciar. O dom da palavra é lindo demais, eu acho tremendo, mas a sabedoria do silêncio é perfeita. E Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo de falar e há tempo de calar-se. Há tempo de ensinar e há tempo de silenciar-se. E nesse momento Deus me orienta a te ministrar essa palavra e a convidar você a ficar mais em silêncio, a calar um pouco mais e ouvir mais a Deus. Ler mais sua palavra, fazer mais sua obra e falar menos, bem menos. Sábio é aquele que faz silêncio serem ouvidos. Faça o seu silêncio ser ouvido, meu irmão, minha irmã, obreiro. O silêncio é uma ótima maneira de se observar a vida. Jesus, ele tinha poder, graça, autoridade e todos os motivos para falar, e falar coisas grandes, profundas, poderosas, gloriosas, reivindicar a criação, reivindicar tudo, mas ele preferiu naquele momento guardar o silêncio. Ele guardou o silêncio, ele ficou em silêncio, ele calou-se, cerrou-se os seus lábios por um momento. Faça isso também, minha irmã. O seu casamento
Você precisa, às vezes, de calar um pouco para que você venha ter um casamento mais feliz. Homem, silencia-se um pouco. Mulher, você principalmente, fale menos. Pratique o silêncio e você será muito mais feliz no seu casamento. No silêncio, Deus fala. No silêncio, às vezes nós mesmos falamos muito mais do que se estivesse falando 1.000, 2.000 palavras. O silêncio de Deus não é esquecimento, mas é ensinamento. Às vezes Deus se cala, mas não é por esquecimento, mas é por ensinamento. Às vezes o silêncio de Deus é pedagógico para nós. Ele é pedagógico para nós. Então, aprenda a calar-se, aprenda a ficar em silêncio. O silêncio não é covardia, é sabedoria de quem aprendeu a confiar em Deus. Te calabacheri me calabaçai. Alassuri candalamai. Cale-se, fique em silêncio e confia mais em Deus. Confia mais em Deus. Lucas 5,16, Jesus se retirava a lugares solitários e silenciosos para ouvir a voz do Pai, para falar com o Pai e depois silenciar e ouvir a voz do Pai. Zacarias 2,13 diz: cale-se diante dele toda a terra. Às vezes é preciso calar-se diante de Deus e diante dos homens para ouvir e observar. Eclesiastes 3,7 diz que tem tempo de calar e tempo de falar, mas agora nesse momento Deus está te orientando a calar, falar menos, ficar mais em silêncio. Abacuque capítulo 2, versículo 20, fique toda a terra em silêncio perante ele. Jesus, em alguns momentos, ele guardava silêncio. Maria, a Bíblia diz que em muitas ocasiões ela guardou em silêncio aquela profecia de Simeão: de ti a sua alma será traspassada como uma espada, por causa dos acontecimentos que virão. Mas a Bíblia diz que ela acompanhava tudo e guardava em silêncio. Meu irmão, minha irmã, às vezes precisamos do silêncio. O silêncio faz parte da vida, como a pausa faz parte da música. No silêncio podemos nos acalmar e focar no mais importante, que é Deus e ouvir Deus. Jesus muitas vezes se retirava para lugares silenciosos para falar com o Pai e depois ouvir o Pai. Aleluia! O silêncio é importante para ouvir a voz de Deus. Sossega um pouco, se cale um pouco, se aquieta um pouco, meu irmão, obreiro, minha irmã. Praticar o silêncio, ficar em silêncio algum tempo, torna o seu falar mais disciplinado. Aleluia! Falar demais sem cuidado não é bom, é perigoso. Quando paramos de falar e ficamos em silêncio para ouvirmos mais, observarmos mais com atenção, nós ganhamos mais. Possamos ouvir com atenção. O silêncio aprofunda nosso relacionamento com Deus e com os outros. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, que a mulher, às vezes, ela aprende muito no silêncio. Isso é importante. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração agora, após o meu momento de oração. É tempo de calar um pouco, é tempo de silenciar, é tempo de falar menos e ouvir mais, orar mais, trabalhar mais, fazer mais para Deus e o seu reino.
Fale menos na sua casa, fale menos no seu casamento, fale menos no seu ministério e você será mais feliz. A Bíblia diz que quando Deus mandou fogo e matou os filhos de Arão, Abiú, Nadab e Abiú, a Bíblia diz que Arão se calou, Levíticos capítulo 10, versículo 13, ele silenciou, ele calou, ele temeu a Deus, entendeu a soberania de Deus e entendeu a justiça que Deus estava fazendo aos seus filhos. Então, meu irmão, entenda Deus e cale-se diante dele. Jesus às vezes observava tudo em silêncio, porém sabendo de tudo pela revelação do Espírito Santo. Às vezes você pode ter revelação e saber de tudo, mas mesmo assim é momento de guardar-se em silêncio. Tem coisas que Deus vai te falar, vai te mostrar, vai te revelar. Não é para você falar, é para você silenciar e orar. Ou então, se for para falar, às vezes não é para falar naquele momento. Deus te dará a hora certa, o dia certo, o momento certo para você falar. Enquanto Ele não te ordenar, mantenha sua boca cerrada, em silêncio perante Deus e os homens. O silêncio faz parte da vida, como a pauta ou a pausa faz parte da música. Deus te abençoe,